constelação sistêmica, tão linda que ela é para a vida em geral, para as famílias, para as profissões, para as resoluções em geral, ela transformou-se também numa espécie de pedagogia. As constelações sistêmicas, elas são tão incríveis no sentido de possibilitar uma compreensão clara e simples da vida, que ela possibilitou um jeito de ser e um jeito de conduzir o conhecimento. Ela tornou-se uma pedagogia que nós chamamos de pedagogia sistêmica. Então, as constelações, elas inspiraram um jeito de ensinar, um jeito de instruir e um jeito de educar e um jeito de aprender, que ela é uma métrica, que ela pode ser aplicada em todos os contextos, em absolutamente todos os contextos onde houver ensino-aprendizagem, onde houver relacionamento interpessoal, em todos os contextos. As constelações sistêmicas, o saber sistêmico, os princípios sistêmicos, eles são uma métrica totalmente eficaz para permear, para conduzir, para nortear todos os relacionamentos interpessoais. Imagine a condição extraordinária de quando uma pessoa ela está aprendendo e ela está com uma dificuldade de aprendizagem e ela encontra a pedagogia sistêmica por meio do seu professor, ou por meio de um psicopedagogo, ou por meio de um terapeuta, ou por meio de seus pais. E esta pessoa, esse profissional, ou esse adulto, ou esse outro com quem essa pessoa que tem dificuldade de aprendizagem convive e olha para essa pessoa e diz: não, essa dificuldade de aprendizagem que você tem, ela tem muito a ver, por exemplo, com uma memória transgeracional. Essa dificuldade de concentração que você tem, ou esse TDAH que você tem, é efetivamente uma condição de uma memória transgeracional, porque observe no seu sistema quantas mortes, quanto sofrimento, quantos homicídios, quantos suicídios. Em todas as gerações que você menciona para mim, teve um tipo de situação terrível assim. O que vai acontecer com a sua memória? A sua memória, ela simplesmente estará absolutamente organizada e tomada para processar essas condições traumáticas. Como que você estará disponível para você se concentrar em aprender língua portuguesa, em aprender música, ou aprender matemática, ou aprender geografia, ou aprender o que quer que seja, se o coração do seu sistema está ocupado com esses sofrimentos? Olha que coisa mais linda! Então, a pedagogia sistêmica, ela é tão maravilhosa porque ela inclui no dia a dia desse relacionamento de aprendizado, inclui a vida, inclui os antepassados, inclui a história dos sistemas. Não se vai aprender, por exemplo, no ensino fundamental sobre multiplicação, sobre conjuntos, simplesmente sobre coisas tão desconectadas das memórias familiares e transgeracionais. Uma escola que segue a linha da pedagogia sistêmica, ela vai, quando está ensinando, por exemplo, tabuada, quando está ensinando multiplicação, vai falar da família, vai dizer: olha, o seu pai e a sua mãe, 2. E aí tem mais 2 filhinhos. Em quantos vocês são na sua família? 2 vezes 2 igual a 4. Não vai ficar simplesmente aprendendo a tabuada de maneira vazia ou de maneira desconectada, simplesmente com objetos e coisas para que possa dar uma assimilação, mas sem um sentido sistêmico. Em tudo, a pedagogia sistêmica olha as memórias transgeracionais, as famílias, aquilo que é maravilhoso e aquilo que faz parte, que vai empoderar a pessoa para a vida. Por exemplo, não se vai estudar sobre o sistema solar sem entrevistar os avós, os trisavós, sem perguntar para eles o que os seus avós falavam sobre a lua, sobre o sol, sobre eclipse, sobre como que a gente deve olhar para as estrelas, como é que a gente pode localizar. Nós não vamos desligar isso das histórias das famílias e colocar isso num âmbito estritamente científico, porque a pedagogia sistêmica, ela olha muito para os saberes das famílias, ela inclui as histórias das famílias. A pedagogia sistêmica quer incluir todos os sistemas. Nós não vamos ensinar sobre biologia, nós não vamos estudar sobre os reinos animais sem nós entendermos a perfeição de tudo isso, sem nós aprendermos que todos os seres, eles fazem parte de um equilíbrio na vida, e vamos pedir para os nossos alunos o que os seus pais falavam, o que os seus avós, o que os seus trisavós,
Como que eles olhavam a natureza, mesmo as catástrofes, mesmo as adversidades climáticas. Nós sempre vamos trazer a família, as histórias das famílias. Portanto, as constelações sistêmicas, elas são a base da pedagogia sistêmica, uma pedagogia do amor, uma pedagogia dos sistemas, uma pedagogia que inclui todos os seres, inclusive as histórias da família pessoal, da família de origem, daquele que está aprendendo, para que ele possa aprender melhor e aprender com significado. Que coisa mais maravilhosa, né? Eu desejo que você esteja tão curioso que você estude muito mais sobre pedagogia sistêmica, sobre constelações sistêmicas e resolva situações que às vezes podem parecer realmente insolúveis, coisas inexplicáveis, coisas que fazem sofrer porque tem solução e essas são ferramentas que trazem solução para esses sofrimentos.